Irã Mendonça Cabral. Iturival Nascimento Júnior. Luciano Perpétuo Garcia. Presente. Idelson Mendes. Celso Moraes. Lucibaldo Medeiros. Elecir Casagrande. Presente. Fábio Veloso. Presente. Leonardo Fonseca. Presente. Elias Rosa Cardoso. Eliane Moraes. Presente. José Antônio Pacheco Pereira. Presente. Leilton Ribeiro. Presente. Lucelena Batista. Maria José Guimarães. Presente. Manuel Pereira. Orestes Ferreira. Oduvaldo Ribeiro da Cunha Neto. Pela ordem, presidente. Pela ordem, vereador Turival. Senhor presidente, nobres colegas, só para pedir a justificativa, a nobre colega vice-presidente Náudia Faedo está acamada, pediu que justificasse a sua ausência por motivo de doença. Havendo número regimental sobre a proteção de Deus, declara aberta a sessão ordinária do dia 25 do mês de novembro de 2015. Solicito ao secretário da mesa, vereador Iturival Nascimento Júnior, faça a leitura do salmo e oração do Pai Nosso. Quando saiu de Israel do Egito e a casa de Jacó do meio de um povo de língua estranha, Judá se tornou o seu santuário, Israel o seu domínio. O mar viu isso e fugiu, o Jordão tornou atrás. Os montes saltaram como carneiros, as colinas como os cordeiros de rebanho. Que tens, ó mar, que assim foge, e tu, Jordão, para tornares atrás? Montes, porque saltais como carneiros, e vós, colinas, como os cordeiros de rebanho. Estremece, ó terra, na presença do Senhor, na presença do Deus de Jacó, o qual converteu a rocha em lençol de água e o seixo em manancial. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não os deixeis cair em tentação, mas livrai-os do mal. Amém. Momento destinado à apresentação de projetos e requerimentos, e a palavra está franqueada. Peça a palavra. Com a palavra, vereador Luciano. Requerimento 354. O vereador que abaixo os créditos, eu cumprir as demais formalidades regimentais, requer de Vossa Excelência, um envio de ofício ao secretário de Infraestrutura e Desenvolvimento Urbano, Luiz Carlos Sabino, solicitando o mesmo recapeamento do asfalto, bairro Jardim das Margaridas, ruas Afonso Martins, Cristina Arantes, rua 3 do bairro Mutirão. Requerimento 355. Requer de Vossa Excelência, envio de ofício ao senhor Luiz Carlos Sabino, solicitando o mesmo a reforma da quadra de esportes do bairro Gameleira 2. Requerimento 356. Solicitando o secretário Luiz Carlos Sabino, do mesmo, seja feito recapeamento das ruas do Vila Maria 2. Requerimento 357. Envio de ofício ao deputado Elo Cruvinel, excelentíssimo prefeito Juraci Martins, priorizando recursos para um polo esportivo no campo de futebol do bairro Jardim Margarida. Requerimento 358. Ao excelentíssimo prefeito Juraci Martins, solicitando o mesmo, requerer junto ao senhor Vilmar Rubens a instalação de câmeras de segurança na região da Sul Goiana, nas avenidas principais do bairro Vila Mutirão, Renovação e Jardim das Margaridas, Parque Bandeirante, Gameleira 1 e 2. Requerimento 359. Requer de Vossa Excelência o envio de ofício ao Juraci Martins, solicitando que tome providência cobrando do Estado reforma da calçada em torno do Colégio João Veloso do Carmo. Requerimento 360. O secretário Luiz Carlos Sabino requerendo a reforma da praça do bairro Mutirão, haja visto que a mesa já está praticamente decretada, e Vila Renovação. Requerimento número 361. O senhor Antônio Roseli solicitando o mesmo que seja feita uma cobertura da arquibancada do campo de futebol do modo esportivo. Requerimento 362. Ao secretário, senhor Antônio Roseni, que seja feita a iluminação na Avenida Garibaldi Silveira Leão, na Vila Mutirão. Requerimento 363. A secretária de Educação, senhora Dionis Rosária, solicitando o mesmo
a construção de uma escola no bairro Residencial Maranata. Requerimento 364, a senhora secretária, a senhora Jones Rosária, a construção de uma creche que tem a capacidade de atender o bairro Mariana 1 e 2. Requerimento 365, requer a secretária Jones, a reforma da escola EMEI professora Dulce Barbosa, na Vila Mariana. Requerimento 366, senhor secretário Luiz Carlos Sabino, a construção de uma área de lazer no bairro Maranata. Requerimento 372, ao secretário de Habitação, Luziano Silva Moraes, solicitando o mesmo, tomando providência dos moradores da escritura dos bairros Vila Mutirão, Vila Mariana, Renovação, Jardins Margarida e Vila Mariana 1 e 2. A palavra continua franqueada. Peço a palavra. Só para solicitar o primeiro secretário Turival para assumir a presidência. Não, antes eu quero apresentar o requerimento. Pela ordem, vereador Turival. Pela ordem. Requerimento número 382, 2015. O vereador, ao final assinar, depois de cumpridas as formalidades regimentares, requer a aprovação de presente requerimento enviado ao excelentíssimo governador Marconi Perillo, com cópia ao ilustre prefeito Juraci Martins, solicitando que a unidade Vatus seja transferida para as dependências do Shopping Rio Verde, considerando a boa localização do mesmo, não criando dificuldade de acesso para toda a população que serve diariamente. Sala das sessões da Câmara Municipal de Rio Verde, Irã Mendonça Cabral e Turival Nascimento. Peço a palavra. O Casagrande para assumir a primeira secretaria. Peço a palavra. Qual a palavra? Eu. Pela ordem, a vereadora Lúcia. Pedi a palavra, senhor presidente. Com a palavra, a vereadora Lúcia. Senhor presidente, eu quero apresentar requerimento à excelentíssima senhora Débora Chiogna, né, solicitando dados sobre as receitas primárias, despesa primária, resultado primário e resultado nominal do município de Rio Verde, referente ao ano de 2014. Requerimento à senhora Débora, solicitando dados sobre as receitas primárias, resultado primário, resultado nominal no município de Rio Verde, referente ao primeiro e segundo quadrimestre de 2015. Senhor presidente e pares da casa, eu já quero chamar a atenção para o requerimento que eu estou fazendo, que é de interesse. Eu peço até que, se possível, entrasse em votação hoje. Nós precisamos tomar conhecimento da realidade, né, financeira, do equilíbrio financeiro do município de Rio Verde, porque muito se diz que a prefeitura está em estado de calamidade. Outros dizem, levantam, olha, não é. Realmente ela tem um equilíbrio financeiro bom, né, sustentável. E é vergonhoso dizer que, enquanto fiscalizador, nós não temos conhecimento do equilíbrio entre receita e despesa, né, e do resultado nominal ou primário. Quer dizer, é aquilo que o município tem economizado. É preciso que nós assumamos a nossa função e, de qualquer maneira, não é oposição, é cumprimento, é preciso que nós tenhamos esse conhecimento. Requerimento à senhora Débora, solicitando dados sobre o cumprimento das metas, né, do segundo quadrimestre de 2015. Por que é importante a aprovação desse requerimento e o envio desses dados? Para saber se realmente o município está cumprindo as metas, porque na audiência pública do segundo quadrimestre foi dito que estava distante de cumprir as metas. Então, como nós estamos encerrando o ano letivo, é preciso que nós tenhamos conhecimento. Mais um requerimento à senhora Débora, dessa vez é um requerimento, né, e que, em outras palavras, seria uma emenda, mas como eu não vou fazer emenda, vou fazer um requerimento, né, solicitando que faça a inclusão na LOA, na Lei Orçamentária Anual, que vai ser votado no mês de dezembro, todas as obras que estão em andamento no município, se cumpra a Lei de Responsabilidade Fiscal. Obrigada, senhor presidente. Peço a palavra. Com a palavra, vereador Leio. Senhor presidente, eu pedi a palavra para a apresentação de requerimento.
Requerimento número 386. O vereador que abaixo subscreve, depois de ouvir o plenário, cumpridas as demais formalidades regimentares, requer de Vossa Excelência o envio de ofício, excelentíssimo senhor secretário municipal de Infraestrutura e Desenvolvimento, Luiz Carlos Sabino, solicitando que recapeamento das ruas do bairro Arco-Íris, assinado pelo vereador Leilton. Na oportunidade, senhor presidente, eu gostaria de cumprimentá-lo e que constasse em ata a presença honrosa do meu amigo Júnior, presidente do Jardim Mondala, que nos honra com a presença aqui nessa noite hoje. Muito obrigado, senhor presidente. Peço a palavra, senhor presidente. Que conste em ata a presença do ilustre presidente do Júnior. Com a palavra, o nobre vereador José Antônio Batoré. Senhor presidente. Senhor presidente, pedi a palavra para devolver projeto de alteração da LDO 67/2015. Lei de Diretrizes Orçamentárias LDO, exercício de 2016. Só isso, senhor presidente. Peço a palavra. Com a palavra, o nobre vereador Fábio Veloso. Presidente, peço a palavra para a leitura de alguns requerimentos. Requerimento 325/2015. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara, o vereador que abaixo subscreve, depois de ouvir o plenário e cumprir as demais formalidades regimentais, requer de Vossa Excelência o envio de ofício ao secretário municipal de Infraestrutura e Desenvolvimento, Luiz Carlos Sabino, solicitando o recapeamento da rua Avelino Faria, Vila Santo André. Nesse termo, pede aprovação, Fábio Veloso, vereador. Requerimento 326/2015. Solicitando ao secretário municipal de Infraestrutura e Desenvolvimento Urbano, Luiz Carlos Sabino, o recapeamento da rua Almiro de Freitas Prado, bairro Martins. Vereador Fábio Veloso. Requerimento 327/2015. Solicitando ao secretário municipal de Infraestrutura e Desenvolvimento, Luiz Carlos Sabino, o recapeamento da rua 5A, Jardim Cruvinel. Vereador Fábio Veloso. Requerimento 328/2015, solicitando o envio de ofício ao diretor da Agência Municipal de Mobilidade de Trânsito, senhor Francisco Nunes de Moraes, solicitando a instalação de medidor de velocidade na Avenida 1, Parque dos Buritis, na altura do Lava Jato, sentido espelho d'água, pois os veículos que ali passam estão em alta velocidade, causando inúmeros acidentes. Nesse termo, pede aprovação, Fábio Veloso, vereador. Obrigado, presidente. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, vereador Zé Antônio. Senhor presidente, ainda é tempo. Eu quero que se faça uma... que a LDO entre em votação na ordem do dia. Palavra, senhor presidente. Com a palavra. Tá. Propôs o estudo do vereador Batoré pedindo que a LDO entre na ordem do dia. Os vereadores que acordarem para a mesa como estão. Os que se discordarem se manifestem como de costume. Aprovado por unanimidade. Passa a palavra, senhor presidente. Com a palavra, o vereador Luiz. Senhor presidente, pedi pela palavra para requerimento. Requerimento 383. O vereador que abaixo subscreve, depois de ouvir do plenário e cumprir as demais formalidades regimentais, requerer da Vossa Excelência o envio de ofício ao superintendente de trânsito da Agência Municipal de Mobilidade de Trânsito, o senhor Francisco Nunes de Moraes, solicitando a construção de um semáforo na ponte próximo à Avenida Eurico Veloso do Carmo, número 336, Alameda Barrinha, Jardim Bela Vista, próximo à empresa Semente Marambaia, tendo em vista que vem ocorrendo vários acidentes neste local, devido ao fluxo de veículos e falta de sinalização. Requerimento 384. O vereador que abaixo subscreve, depois de ouvir do plenário e cumprir as demais formalidades regimentais, requerer a Vossa Excelência o envio de ofício ao superintendente da Agência Municipal de Mobilidade de Trânsito, o senhor Francisco Nunes Moraes, solicitando a construção de um semáforo na ponte próximo à rua Almiro de Moraes, esquina com Alameda Barrinha, número 1, centro, próximo à empresa Multigran, pois
a todo instante naquele local venha ocorrendo infrações de trânsito devido ao fluxo de veículos. Requerimento número 385. O vereador que abaixo subscreve, depois de ouvir do plenário e cumprir as demais formalidades regimentais, requerer a Vossa Excelência o envio de ofício ao secretário de Obras, senhor Luiz Carlos Sabino, solicitando a construção de um posto de saúde no bairro Vila Menezes, ressaltando a dificuldade de toda a população do bairro em cuidar da sua saúde. Vereador que abaixo, requerimento 369. O vereador que abaixo subscreve, depois de ouvir do plenário e cumprir as demais formalidades regimentais, requerer a Vossa Excelência o envio de ofício ao secretário de Obras, senhor Luiz Carlos Sabinos, solicitando a construção de uma creche no bairro Vila Menezes, ressaltando a dificuldade das mães em trabalhar e não ter com quem deixar suas crianças. Vereador Luiz Encanador, PMN. Senhor presidente, também quero devolver o projeto que está em pedido de vista, projeto número 65/15. Muito obrigado, senhor presidente. A palavra continua franqueada. Peço a palavra, senhor presidente. Com a palavra, vereador Idelcio Mendes. Presidente, cumprimento Vossa Excelência, cumprimento toda a mesa diretiva, cumprimento todos os vereadores, imprensa, público em geral, os internautas. Pedi a palavra, senhor presidente, para apresentar algumas emendas parlamentares. Emenda orçamentária número 12/2015. A proposta de orçamento do município de Rio Verde para o exercício 2016. Título do projeto, atividade incluída. Conceder subvenção social para a construção de sala de catequese e auditório da Nossa Senhora de Fátima, da Igreja Nossa Senhora de Fátima. O valor, R$30 mil. Emenda orçamentária número 13. A proposta de orçamento do município de Rio Verde para o exercício 2013. O título: conceder subvenção social para a paróquia São Vicente de Paulo, CNPJ 02-253-813-0032, dígito 15. O valor, senhor presidente, R$30 mil. Emenda orçamentária número 15/2015. Proposta de orçamento do município de Rio Verde para o exercício 2016. Título do projeto, atividade incluída. Conceder subvenção social para a Associação Cultural e Beneficente Pastoral da Moradia de Rio Verde, Estado de Goiás, CNPJ 09-411-024, mil de ré, dígito 08. R$20 mil, senhor presidente. Emenda orçamentária número 14/2015. A proposta do orçamento do município de Rio Verde para o exercício 2016. Título do projeto, atividade incluída. Conceder subvenção social para a Pastoral da Criança, CNPJ 02-253-813-0032, dígito 15. O valor, senhor presidente, R$20 mil. E peço, senhor presidente, coloca a propositura que as mesmas idem em votação no dia de hoje, senhor presidente, a dispensa. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, novo vereador Zé Antônio. Senhor presidente. Questão de ordem. Senhor presidente. Questão de ordem, senhor presidente. Tem uma propositura do Idelcio para ser votada antes. Senhor presidente, pela ordem, só lembrando aqui, senhor presidente, tem uma outra, deixa eu ver aqui, que eu me esqueci aqui, senhor presidente. Não, mas não pode passar, ué. Pela ordem. Pela Houve ordem. uma confusãozinha aqui, senhor presidente, estava o tempo ainda para o vereador José Antônio, mas eu li ela aqui da Nossa Senhora de Fátima, foi lido, senhor presidente. Então é só colocar a propositura em votação. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, vereador Zé Antônio. Senhor presidente, eu vendo
os novos vereadores fazer requerimento para colocar a sinaleira em Rio Verde. Eu acho que não precisa nem gastar o papel. Que esse pretendente da MT aí, ó, você pede para colocar a sinaleira numa rua e coloca na outra. Eu mesmo tenho lá vários requerimentos e ele não coloca nas ruas que está dando acidente e coloca numa rua que não tem movimento. Entendeu? Mês passado nós votamos aqui orçamento para tirar do dinheiro do fundo do PROCON para instalar câmeras na cidade. Não instalou, mas o que instalar não vai ser para segurança da cidade, vai ser para multar o cidadão de bem. Entendeu? Então eu acho isso um absurdo acontecer numa cidade do tamanho de Rio Verde. Entendeu? É só isso, senhor presidente. Pela ordem, senhor presidente. Propositura do novo vereador Idelso é que seja colocado na ordem do dia as emendas. Os vereadores que concordarem, permaneçam como estão. Os que discordarem, se manifestem como de costume. Aprovado por unanimidade. Essa palavra. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, vereador Luiz. Senhor presidente, pedi pela ordem que o projeto 65/15, que eu dou ouvido o pedido de vista, que seja votado na ordem do dia. Propositura do novo vereador Luiz, que seja incluído na ordem do dia o projeto 65. Aqueles que concordarem, permaneçam como estão. Os que discordarem, se manifestem como de costume. Aprovado por unanimidade. Com a palavra, vereador Manuel Pereira. Pela ordem, vereadora Lúcia. Ele vai ser incluído aqui na... Só solicitar, por favor, que inclua o projeto de lei que está sendo devolvido agora. Peço à secretaria, por gentileza, que inclua na pauta, que inclua no sistema de divulgação. O projeto foi devolvido pelo vereador Luiz. Pela ordem, presidente. É o 65, né? Pela ordem, presidente. Pela ordem. Pela ordem, vereador Oreste. Requerimento número 345 de 2015. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal de Rio Verde, o vereador que abaixo subscreve. Depois de ouvir o plenário e ouvir cumpridas as demais formalidades regimentais, requer de Vossa Excelência o envio de ofício ao excelentíssimo senhor secretário municipal de Habitação e Regulação Fundiária, senhor Luciano Moraes, solicitando a entrega da escritura do bairro Céu Azul no caráter de urgência. Requerimento número 348. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal de Rio Verde, o vereador que abaixo subscreve, depois de ouvir o plenário e a cumpridas as demais formalidades regimentais, requer de Vossa Excelência o ofício ao senhor secretário municipal de Planejamento, Antônio Rezeni Gomes. Pela ordem, vereador. Pela ordem. Solicitando uma praça com aparelho de ginástica para a terceira idade e uma área da prefeitura situada na Avenida Quero-Quero, no Céu Azul, esquina com a Avenida José Costa Martins, do bairro Monte Sião, que beneficiará também o bairro Dom Miguel, Liberdade, Parque de Gerações e Nilson Veloso 1 e 2, com caráter de urgência. Requerimento número 349. O vereador que abaixo subscreve, depois de ouvir o plenário e cumprir as demais formalidades regimentais, requer de Vossa Excelência o envio de ofício ao excelentíssimo senhora secretário do Planejamento, senhor Jerome Mesquita, solicitando a reconstrução da ponte do córrego da divisa da Fazenda Rio Verdinho, situada na GO 333, quilômetro 21, para melhorar o transporte de área que está parado devido à ponte
ter caído. É em caráter de urgência. O vereador Orestes Ferreira, PMN. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, vereador Luiz. Senhor presidente, pedi pela ordem só para esclarecer para a vereadora Lúcia Batista que esse projeto que estava em pedido de vista é o projeto dos taxistas que regulariza os pontos dos mesmos. Obrigado, senhor presidente. Pela ordem, senhor presidente. Palavra, vereador Leilton. Pela ordem, vereador Leilton. Senhor presidente, essa semana passada eu ouvi no Costa, eu vi quando uma senhora reclamou sobre o IPTU, que ela aposentada e estava pagando o IPTU. Aí eu entrei no ar, o Costa pediu a resposta e ninguém deu a resposta. Eu dei a resposta para ela, senhor presidente, só que no outro dia, 2 senhores de idade me procurou dizendo que eu estava faltando com a verdade, que está cobrando sim o imposto de quem é aposentado e que só tem um imóvel. Aí eu procurei o líder aqui para ver lá, eu queria saber dele se ele tem a resposta, porque eu acho que quem é aposentado e tem só uma escritura e foi lá na secretaria e cadastrou, não paga imposto. Mas muitos estão me falando que eles voltou a cobrar esse imposto. Aí eu queria saber se ele tem essa resposta para a gente. A palavra continua franqueada. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, vereador Manuel. Eu havia, senhor presidente, eu havia pedido a palavra, senhor presidente, mas como eu não vou apresentar requerimento, eu vou pedir pela ordem e gostaria que o senhor me tivesse a colaboração para mim concluir o raciocínio. Senhor presidente, eu fico muito preocupado com essas emendas entradas pelos nobres colegas na casa, principalmente as emendas que tratam das entidades como Pastoral da Moradia, a Igreja Nossa Senhora de Fátima, a ABAL, a ABAS e todas as instituições. Por que a preocupação, senhor presidente? E até sirva de um alerta aos nobres colegas que entraram com essas emendas, para que fiquem atentos. O que aconteceu, senhor presidente? Há uma grande discussão em relação às OS, as organizações sociais. A presidenta, executivo, governo federal, criou a lei 13.019. Essa lei, nobres colegas, diz o seguinte: a partir de 2016, o município não poderá mais firmar convênios com essas entidades. Ou seja, só poderão ser destinadas essas verbas através de organizações sociais, de OS. Por que eu disse que sirva de alerta aos nobres colegas? Porque a lei passará a valer, senhor presidente, a partir do dia 1º de fevereiro de 2016. Então, se esses convênios forem firmados até dia 30 de janeiro de 2016, o município poderá, então, tranquilamente firmar esses convênios. Que sirva de alerta para que os colegas e essa casa cobrem essa firmação desse convênio, senhor presidente, até dia 30 de janeiro, porque senão depois, juridicamente, a partir do dia 1º de fevereiro, não poderá mais ser confeccionado esses convênios e somente através de OS. E que sirva também de alerta para os nobres colegas orientar orientar, senhor presidente, que sirva de para que a gente oriente essas entidades, porque a partir, sim, de 2016, somente através de organizações sociais sem fins lucrativos. O Senado não concorda com esse prazo, pediu alteração na lei e prorrogação até 2017, mas ainda não foi sancionado. Se não for sancionado e aceito pelo Senado, passará a valer a partir do dia 1º de fevereiro. E aí as entidades que não tiverem organizadas, com certeza perderão esse recurso. Nós não podemos imaginar o lar, o abrigo dos vovôs, sem a colaboração do município, senhor presidente. Muito obrigado. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, vereador Luiz. Senhor presidente, pedi pela ordem sobre a noite de ontem aqui nesse parlamento. Ontem, senhor presidente, realmente
Eu saí desse parlamento muito abatido por tudo que aconteceu aqui ontem. Eu não quero nem acreditar, senhor presidente, que esse parlamento cheio de gente, cheio de professores, como estava ontem, e eles tratassem nós da maneira que eles trataram nós. Quando o vereador Celso subiu à tribuna, eles ficaram xingando o vereador Celso. Quando o vereador Casagrande subiu, eles ficaram xingando o vereador Casagrande. Tinha uma professora que estava xingando o nosso presidente, Irã. Então, senhor presidente, eu nem acredito que aquele pessoal que fez aquilo outro são educadores. E o mais grave, senhor presidente, que tinha um vereador aqui desse parlamento que estava com a coceira no dedo, fazendo assim para os professores, senhor presidente, como que se nós fosse comprado. E não é bem isso, não. Esse vereador que fez isso foi... Pela ordem, vereador Luiz. Senhor presidente, o que mais me causou espanto, eu, quando subi à tribuna, eu estava com a intenção só de elogiar, porque eu realmente, eu admiro muito o trabalho dos professores, porque se eu sou vereador é porque eu passei pelas mãos de um professor. Então eu admiro o trabalho deles, a minha intenção era só de elogiar eles. O que é que eles fizeram, senhor presidente? Pegou e virou as costas para mim. Isso dando a demonstração que eles falam que eu sou analfabeto, que o Casagrande é analfabeto. Nós podemos não ter curso superior, mas analfabeto nós não somos, não. E se eles acham que nós analfabetos, nós não podemos vir aqui, eles que vão para a urna e peitam o povo e vai para a rua, pede voto, para eles chegar aqui e sentar só gente que tem curso superior aqui, porque nós temos coragem de ir para as urnas e nós temos coragem de ajudar o próximo. Eles não têm, porque eles só sabem fazer o que eles fizeram aqui ontem. Eu queria que esse parlamento tivesse cheio de professor para me fazer esse desabafo aqui. E o mais absurdo é que vereador dessa casa... Ordem do dia. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, vereadora Lúcia. Senhor presidente, eu tenho ouvido atentamente as críticas, em parte eu concordo, mas eu devo dizer que nem tudo o que se disse aqui aconteceu. Eu quero até voltar a relembrar que quando o vereador Luiz, ele foi o último a falar, foi o momento que muitos retiraram pelo avançar das horas. E quem estava presente aqui também, viu que quando o vereador Casagrande subiu à tribuna, eles ouviram. Eles ouviram. Então, é preciso também separar, e agora o que está acontecendo é dizer que tudo que professor é baderneiro. Não vamos olhar a postura nossa aqui dentro. Eu acho que antes de cobrar dos outros, nós temos que cobrar entre os pares. Aqui também acontece isso. Um está falando, o outro está conversando, está andando. Sabe, mesmo às vezes quem está dirigindo os trabalhos. Antes de cobrar a postura dos outros, é preciso, senhor presidente, olhar a nossa conduta também. Quando eu estava lendo o requerimento e tentando explicar a importância dos requerimentos, posso afirmar que quase nenhum aqui ouviu o que foi dito. Então, nós não somos esse exemplo, não. O que eu estou vendo é sair de vítima na imprensa, isso que acontece. Nós somos, olha, agente público tem que estar sujeito a isso. Nós temos que estar sujeito. Eu entendo que às vezes excederam, se excedeu, Luiz, em nome dos professores, eu quero pedir desculpa a você e aos que se sentiram ofendidos. Mas eu disse, naquele momento, era um momento que qualquer categoria faria isso. Não vamos tampar o sol com a coberta, porque se não tivesse movimentado, teria passado sim o projeto. Teria passado. Nós sabemos, vamos tirar, olha, vamos ser honestos. Se o prefeito pedisse para passar, passaria. Então é preciso encarar a realidade e tratar as coisas como elas são. Novamente, eu pedi desculpa ao senhor e aos pares que se sentiram ofendidos. E quer dizer mais uma coisa, professor não tem líder não, ele é pensante. Né? Eu sou uma
professora, eu sou da categoria. Eu estou vereadora, mas sou professora. E também sou da comissão. Mas não precisa pensar que aqui não tem batuta e não tem nada. Então nós já vimos do ano desgastante, ninguém sabe o que vai acontecer no próximo ano. Faltou sim respeito com os professores, dizer que o projeto estava aqui, e quero dizer mais para o senhor e para o presidente daqui, para os pares. Sabe que dia que eu convoquei os professores para a reunião? Na quinta-feira, quando a secretária de Educação ligou para mim e falou que ela foi chamada na prefeitura para convencer que deveria passar o OS. Então é preciso dizer o que estava, até desde setembro eu estava tentando segurar, tentando ver se a gente conseguia tirar o projeto de lei sem dar, sabe? Pela ordem, vereador Lúcio, para concluir, vereador. Pela ordem. Senhor presidente, eu acho que é uma matéria de interesse, é uma coisa que volta na imprensa, vai e vem toda hora. Eu estou discutindo projetos daqui, não estou conversando em coisas, nem em situação e nem em eleições futuras. Me desculpe a sinceridade. Olha, e outra coisa também. Eu entendo que tem feito muito, tem tentado jogar e dizer que é isso, aquilo outro. Não foi, não. Esse projeto deveria ter sido discutido, não foi discutido. Inclusive foi dito que o prefeito nem sabia. Olha, nada mais justo se mandou para cá, sabe? Vamos discutir. Eu recebi telefonema de muitos vereadores perguntando se era verdade que a educação estava lá. E estava. Estava. Está acontecendo no estado de Goiás. Que categoria que não ficaria, vereador Casagrande? O governador do estado já implantou. Nós estamos vendo a baderna que está acontecendo na educação no Brasil. Queria que tivesse calma? Não, o momento também tem que ser analisado. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, vereador, só a última pela ordem que eu vou dar, que tem muita matéria para ser votada. Pela ordem, vereador Luiz. Pela ordem, realmente eu quero endossar algumas palavras da vereadora Lúcia, quando, como os professores faltou com respeito com nós, e aqui tem muitos pares dessa casa aqui também que faltam com respeito com os colegas. E a vereadora Lúcia, hoje mesmo, ela teve um deslize, que o vereador Oreste estava lendo os requerimentos, aí fizeram lá a vereadora Lúcia, o vereador Lucivaldo, o vereador Irã e o vereador Idelso, estavam os quatro conversando e o vereador aqui, Oreste, lendo o requerimento. Então, isso ela tem razão. Os pares da casa falta respeito um com o outro. Vereador levanta do plenário, fica andando e não presta atenção o que o outro vereador está fazendo. Isso ela está coberta de razão. Pela Só ordem. que Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem. Não acabou não, vereador, calma aí. O que eu não posso concordar, vereadora, o que eu não posso concordar é que os professores... Pela ordem. Pela ordem. Vereadores, eu peço a compreensão. Questão de ordem. Questão de ordem. É pela ordem para concluir. Questão de ordem. Questão de ordem, presidente. Senhor presidente, o senhor deu 5 pela ordem pela Lúcia Batista, eu estou no segundo pela ordem, o senhor deu 5 para ela. Pode continuar, a palavra está com o senhor. Eu vou concluir, mas não está sendo justo. O senhor já está sendo injusto. O senhor usou 3 pela ordem, depois já não usou. O senhor já usou 5 também. O senhor também usou. Está com a o senhor está usando. Pela ordem. Questão de ordem. Pela ordem, senhor presidente. A palavra está com o senhor, vereador. O senhor está questão de falar, questão de Luiz. ordem. Questão de ordem. Questão de ordem. Questão de ordem. Questão de ordem. Senhor presidente, cumpre o regimento da casa, muita matéria a ser votada, de interesse do município, da população, dos vereadores, projetos dos vereadores, emenda, que Vossa Excelência cumpra o regimento da casa e coloque as matérias, entre na ordem do dia. E faça uma propositura que esgota toda a pauta na noite de hoje e vota todas as matérias que estão na mesa. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem do líder do governo. Senhor presidente, eu pedi pela ordem, senhor presidente, porque na noite de ontem o vereador Leilton tinha nos solicitado algumas informações em relação à questão da isenção dos aposentados, naquele projeto do nosso amigo Rogério Leão, onde isentaria os aposentados de pagamento de IPTU. Realmente, algumas pessoas tinham procurado o vereador Leilton,
né? Inclusive tinha procurado outros pares desta casa também, porque até então estava se aparando algumas dúvidas. Mas eu acabei de me informar direitinho, novo vereador, até mesmo para que nós possamos estar dando esse esclarecimento para a nossa comunidade, bem como também para que Vossa Excelência possa ficar a par, né, e ajudar, né, a esclarecer quando as pessoas, porventura, vierem procurar, né, com esse tipo de informação. Na verdade, o que funciona é que esse projeto de lei que contempla o aposentado, né, com a isenção do IPTU. Pela ordem, o vereador Celso. Pela ordem. Então, na verdade, senhor presidente, esse projeto, né, que contempla o aposentado com a isenção do IPTU, todo aquele aposentado que enquadrar nas regras da lei, ele está isento, não alterou nada. E quais são as regras? Este projeto ele contempla o aposentado que tem residência, ele só vale para residência. Por exemplo, se a pessoa tiver uma residência e um comércio junto, aí ela já não enquadra, essa pessoa já não enquadra no programa, nesta lei. E um outro critério também é que o aposentado ele pode receber no máximo 2 salários mínimos. Então, o aposentado que recebe no máximo 2 salários mínimos e que o IPTU dele é residencial, ele está sendo beneficiado pela lei normalmente. Para que ficasse esclarecido, senhor presidente. Muito obrigado. Projeto de lei número 67. Solicita ao secretário da mesa, vereador Alessir Casagrande, que faça a leitura. Primeira discussão e votação. Projeto de lei número 67. Projeto de alteração da LDO. A Câmara Municipal de Rio Verde aprova. Estado de Goiás. Eu, prefeito, sanção da segunda lei. Pela ordem, presidente. Ficam alterados... Pela ordem, vereador Celso. Senhor presidente, eu acho que... Oi. Eu acho que eu me esqueci, senhor presidente, não sei se eu coloquei essa informação. E também será contemplado só proprietário só de um imóvel. Ele não pode ter mais do que um imóvel. Então, esses são os critérios para que a pessoa possa ser beneficiada. Obrigado, senhor presidente. Fica alterado o anexo das metas fiscais de risco da Lei 6.543 de 2015, de 1º de julho de 2015, a Lei de Diretriz Orçamentária LDO para o exercício 2016, com relação aos anexos valores para o exercício 2016, no cumprimento do artigo 165 da Constituição Federal. Artigo 2º. Para o exercício 2006, ficam alterados os anexos a quais acompanha essa lei. Artigo 3º. Os demais artigos da Lei 6.543, de 1º de julho de 2015, permanecerão inalterados. Essa lei entrará em vigor na sua publicação. Gabinete do Prefeito assina Juraci Martins de Oliveira, melhor prefeito de Goiás. Em discussão, o projeto de lei 67, a palavra está franqueada. Peço a palavra, senhor presidente. Com a palavra, a nova vereadora Lúcia Batista. Senhor presidente, eu quero pedir, em primeiro lugar, eu quero pedir desculpa aos pares da casa, mas eu tenho que levantar muitos pontos da LDO que precisam ser revistos. Então, eu vou levantar alguns dos pontos e depois que eu levantar os pontos, eu espero que os pares da casa possam fazer um juízo de valor e saber se ela deve entrar em pauta de votação ou se ela deve voltar para ser revista juntamente com o PPA. Em primeiro lugar, é preciso que a gente reconheça que a LDO é um elo de ligação entre o PPA e a LOA, que vem em seguida, né? E o que traz a LDO? A LDO, ela estabelece as metas e as prioridades que o município, o Estado ou a União tem que cumprir, é obrigada a cumprir. Nós temos visto muito agora falar, às vezes até de uma maneira satírica, em metas, né? É muito bom falar a meta vence, eu prorrogo a meta. Com a palavra, o tempo colocou como ela está com a palavra errado o tempo dela. Eu peço que corrija o tempo dela. Na verdade, senhor presidente, estou com a palavra.
Então, na verdade, senhor presidente, é um documento fundamental. Através dele, das metas, é que são avaliados os balanços, os balancetes, né, são julgados os administradores. Veja a importância. Então, senhor presidente, em primeiro lugar, eu não quero que a administração leve como crítica, eu quero que leve como um alerta, né? Gostaria de estar sendo assistida até pelo prefeito. E quero dizer para o prefeito que, eu posso dizer isso, a assessoria dele deixa muito a desejar, expõe a prefeitura e a administração de Rio Verde, sabe, em situações vexatórias. Olha, senhor presidente, nós temos a LDO, PPA, a LOA, como ela trabalha com 3 anos anteriores, o atual, o da vigência e dos 2 próximos posteriores, acho que eles esqueceram que o balanço de 2013 está aqui e o balanço de 2014 também está aí, né? Então, ela é uma peça que os dados têm que bater. Até entendo que 2016, o 2015, possa haver divergência, porque o 2015 não encerrou. O 2016 está projetando 16, 17 e 18. Mas o que dizer de 2013, que o TCM já julgou, e o que dizer de 2014? Porque se faz um planejamento em cima desses dados. Se os dados não são confiáveis, então nós podemos entender que não houve planejamento. Então eu quero deixar claro, eu quero que isso chegue ao prefeito, eu quero que isso chegue ao controle interno. O que houve aqui na LDO, e entendo que está havendo também no PPA e na LOA, é um Ctrl+C. Seu presidente, pares da casa, por incrível que pareça, eles mudaram apenas os anos, esqueceram que a receita era do ano anterior. Eles esqueceram, ou então apostaram que aqui ninguém lê e que ninguém dá importância e que seria corrigida ao longo do tempo. Eles não contavam que agora, pela primeira vez, né, nessa legislatura, vereadores, nós temos o balanço de 2013 que está aí para ser julgado, porque se os dados que estão em 2013 não são verdadeiros, por isso que não estão aqui em 2015 para 2016, então a prefeitura mandou dados falsos para o TCM? Então a arrecadação de 2013 não era verdadeira? Então quem tiver aqui, eu gostaria que acompanhasse, porque eu fiz questão, está aqui para vocês, eu fiz questão de tirar e anexar a LDO de 2015, para mostrar. Olha, senhor presidente, em primeiro lugar, é preciso saber, como eu fiz o requerimento, chamei a atenção, é preciso que a gente tenha conhecimento, né? É preciso do resultado primário, o resultado, nós precisamos saber também o resultado. Em outras palavras, nós queremos saber se a receita e a despesa há equilíbrio e o que está sobrando para a poupança. Que esse é o resultado nominal. Quem em quadrimestre não põe o que está aqui não é confiável. Não é confiável por causa de dado nenhum aqui, eu diria que 80% não bate. Então, senhor presidente, olha, eu fiz questão de conferir um por um. Está aqui, ó, é um trabalho ao longo do tempo, mas vamos só assim para os mais claros. Olha, se nós abrirmos na página 15, que é a memória de cálculo das principais fontes de receita, né? Aí pode olhar que tem, desde o ano 2011, 12, 13, 14, 15 até 18. Eu peguei só o 13, porque já foi julgado no TCM. Aqui, olha, no 2016... qual é a receita tributária que está aqui? Quem estiver aberto, poderia acompanhar, por favor. 15, né, a parte número 15, e é o 2 do 5. 2 do 5, chama memória de cálculo das principais fontes de receita. Aqui diz por fonte quais têm sido o valor das arrecadações desde 2011 até 2018. Veja só,
Com a palavra Peça a palavra, senhor presidente. Com a palavra o vereador Lucivaldo. Ceder meu tempo. Só tem mais 5 minutos, nobre vereadora. Senhor presidente, pares da casa, aqui está dizendo que a receita tributária do município em 2013 foi 81.470.100. Senhor presidente, abre o balanço que está aqui, que veio do TCM, e o senhor vai encontrar, sabe que valor, senhor presidente? 109.147.513. Então, o que foi mandado para o TCM não é verdadeiro, ou é o que veio para cá, que eles não tiveram coragem nem de atualizar? Isso aqui é LDO encomendada. Agora, com tanta assessoria, com a secretária de administração, com controle interno, com tanto de assessor, ele não poderia pegar isso aqui e comparar e trazer os números certos? Veja só que a diferença, até no de 2014, os números não batem. Eu fiz questão de pegar só o balanço que está aqui. Porque se a LDO aqui estiver certo, o balanço então tem que ser rejeitado, reprovado, o que está aqui. Porque os dados que foram mandados do TCM são falsos. Veja só, o FPM. O FPM diz que em 2013 foi arrecadado 53.436. No balanço de 2013 diz que é 57.088 e uns quebrados. Vamos depois para o Fundeb. Olha, o Fundeb diz que em 2013 foi 56 milhões. Eles prestaram conta no TCM de 56 milhões. E no balanço que está aqui para ser votado, 63 milhões. Aí depois vem o ICMS. O ICMS diz que em 2013 foi 153 milhões, mas no balanço foi declarado 151 milhões. Depois vem o Sistema Único de Saúde. Diz que o repasse foi 26.716. Em contrapartida, no balanço que está aí, diz que foi 33.471. Então, eu estou citando, aí vem na assistência social, vem no FNDE, né? Nas receitas de capital. Vamos mais lá para o final. No final é que é pior, senhor presidente. No final é pior. Aí quando eu chego no quadro do anexo das metas fiscais do resultado primário. O que é o resultado primário? É a receita menos a despesa, né? Esse resultado nominal. Aí eu pego a receita primária de 2015, eu vejo que eles fizeram um Ctrl+C, pegou o mesmo número em datas erradas. Estão aqui os dois, ó. Eu comparei os dois, o 2015, o 2014 e o 2015. Não é que eu estou falando, procurando defeito, não está aqui. Inclusive, depois quero passar a mão do líder de governo, se ele quiser, e me prontifico a voltar a LDO, PPA e a LOA, durante até o espaço que vai ser votado. Eu não preciso ir à prefeitura, ninguém vir aqui mesmo. Não, é preferível que o líder de governo e os nobres vereadores aqui, que a gente sente e leve para lá e nos respeite. Isso aqui é um documento que é capaz de caçar o mandato de qualquer um. Essa Casa de Lei precisa ser respeitada. Eu tenho certeza que o prefeito não sabe disso, porque se ele souber, eu não quero crer que ele saiba de uma coisa dessa. Aí depois vem o pior, o montante da dívida. Olha, o montante da dívida, o valor que colocou aqui em 2012, era o de 2011. O Ctrl+C esqueceram. Sem contar, aí começou, nada bate os valores, gente. Isso é vergonhoso. Isso é vergonhoso. E outra coisa, o aumento de dívida, aqui está dizendo, né? Aqui está dizendo no de 2015, que nós estamos votando aqui agora, mas eu estou com outros dados diferentes, né? Que foi o de 2015. Olha, esses 5 milhões que está aqui, como se fosse 2012, na verdade ele é 2011. Veja só, e de 5 milhões nós pulamos para 32 milhões e depois para 210 milhões.
Olha o endividamento do município. Eu não quero crer que seja verdade. É por isso que nós precisamos ver. Aí em 2015 caiu para 189, né? Vamos ver, é isso que eu quero saber. Se em 2014 nós encerramos devendo 210 milhões, nós temos que saber agora se essa meta aqui foi cumprida. Se realmente pagaram essa dívida para chegar em 189, será que essas dívidas que está levando a prefeitura, né, até fechar as portas pela metade, se for, eu sou a primeira pessoa a falar, vamos abrir só 1 hora por dia. Se é para cumprir as metas. Né? Porque isso é a dívida do município de curto e longo prazo. Nós somos responsáveis, nós somos... Peça a palavra. Peça a palavra. Com a palavra, o vereador Zé Antônio. Senhor presidente, eu pedi a palavra para me ceder meu tempo para a nobre colega vereadora. Mas antes quero dizer à nobre colega, expor dessa contabilidade, ó nobre colega, senhor presidente, eu acho que lá só pode ser lá de senador Canedo, que tudo que de Rio Verde é de senador Canedo. Pode prosseguir, Dan. Senhor, nobre vereadora, a senhora tem 4 minutos para poder concluir do tempo do vereador Zé Antônio. Obrigada. Descontando mais um pouquinho que o senhor falou do meu tempo. Obrigada. Olha, é nobre, sabe, o tempo. Olha, aí depois a gente vem para a dívida fiscal líquida, que também nós temos que observar. Houve um grande salto, né, de, como eu disse, de 2013 para 2014. De 18 milhões foi para 211. 211, né? Aonde foi esse grande financiamento, dinheiro emprestado? Né? Aqui, em todos eles, eu faço questão até de passar por líder. Eu peguei o de 2014 e com o de 2015 e 2013 também está aí. Né? Então, chama atenção também, olha, no anexo das metas fiscais, com as fixadas nos 3 exercícios anteriores. Né? Também eles esqueceram e colocaram o Ctrl+C, só mudou de ano. Isso eu fico triste, senhor presidente, quando eu vejo a consideração, né, o que é que eles pensam de nós, o que eles pensam dessa Casa de Lei. Eles pensam realmente, né, que nós não vamos ver nada, né, e quem está dizendo isso, e gostaria de chamar a atenção, olha, quem está dizendo que nós não sabemos nada, que nós não cumprimos a nossa função, sabe, e que nós não damos importância e que pode nos fazer, né, de tolo, é a administração, não é os professores dessa vez. Então, senhor presidente, os dados estão aqui, eu quero chamar a atenção e dizer do meu desagravo, não só por mim, mas por todos nós. Por todos nós, é por isso que eu peço, nós temos sim que saber da realidade do município e dizer, né, quando eu digo na pessoa do senhor prefeito, mas quero mandar um recado aqui para a senhora Lívia, para a Egos Assessoria, que só nesse ano já recebeu mais de 2 milhões. Eu quero dizer para a senhora Lívia de Matos e para aqueles que encomendam isso aqui, que respeite Rio Verde, respeite o nosso dinheiro e respeite o parlamento. Por isso, senhor presidente, eu quero pedir... Eu quero pedir aos pares da casa e ao líder de governo, ou peça vista e refaça, porque eu vou olhar vírgula por vírgula, eu já tenho todos os dados. Me coloco à disposição, vereadores, e conclamo os outros também. Vamos fazer uma grande, sabe, vamos fazer a nossa parte e vamos trabalhar, mas não vamos fazer o serviço por quem recebe, não. E muito bem, eles recebem muito bem. Sabe? Vamos fazer, vamos ajudar, mas que recolha. E volto a dizer, só concluindo, senhor presidente, eu vejo o risco que o prefeito, acho que ele nem tem conhecimento, que eles não devem informar, que ele pode incorrer. Eu estou com a lei de responsabilidade fiscal, e que diz que no artigo 3º, cabe ao prefeito e ao vice-prefeito ou a quem substitui o prefeito, que ele fica sujeito ao mesmo processo
de cassação, né? Quando, vamos ver o que diz o artigo 4º. São infrações político-administrativas dos prefeitos municipais, sujeito a julgamento pela Câmara dos Vereadores e sancionado com a cassação de mandato. Entre eles, descumprir o orçamento aprovado em exercício financeiro. Olha, eu posso dizer que o orçamento 2015 não foi cumprido nem 30%. E praticar contra a expressa disposição da lei, ato de sua competência, ou omitir da sua prática. Ainda tem mais, senhor presidente. Eu tenho uma tabela que é o quadro geral das transgressões da lei de responsabilidade fiscal e correspondentes punições. Olha, iniciar, outra coisa quando eu pedi, aqui na LDO e na lei orçamentária tem que vir as obras que estão paralisadas. Não pode começar obras novas, tendo obras em andamento. Sabe quem disse isso? Não é a vereadora Lúcia Batista, é a lei de responsabilidade fiscal. E nesse quadro diz assim, olha, da gestão patrimonial, né? Vamos... A palavra, presidente, a palavra. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, vereador Manuel. Nobres colegas, se passar a palavra para a Lúcia mais ou menos, é perigoso, tem que chamar uma ambulância, senhor presidente. Deixa ela tomar uma água primeiro, descansar, depois ela prossegue. Obrigada. Ceder a palavra para o nobre colega. Nobre colega, tem a palavra, mais 4 minutos e meio. Obrigada pela consideração. E olha, realmente isso chega, em primeiro lugar, eu já tenho o avançar da idade. E segundo, a falta de respeito. Volto a dizer, a falta de respeito quando se faz com essa casa de lei, é como se dizer, eu me incluo também, ele está fazendo conosco. Isso não é justo que faça com nenhum vereador e que faça contra o prefeito. Isso aqui é feito contra o prefeito. E o prefeito tem que tomar conhecimento disso. Não é só tomar, não, agir. Olha, ele tá começando quase o último ano de mandato. Né? Ele tem que abrir os olhos e ver quem é que orienta e quem é que está sempre ao lado dele. Se dependesse, nós estaríamos orientando para que a administração seguisse melhor. Veja só o que diz aqui nesse quadro geral de transgressões da lei de responsabilidade fiscal. Iniciar novos projetos sem estar adequadamente atendido aqueles em andamento e contempladas nas despesas de conservação de patrimônio público. Qual é a responsabilidade fiscal? Cassação do mandato. Qual é, onde está previsto, né, no Decreto Legislativo 201, artigo 14. É o caso das obras que estão em andamento e que eu tenho pedido desde... Todos os pares da casa sabem. E que eu fiz o requerimento hoje pedindo que eles os inclua na lei orçamentária. Não é para satisfazer a vereadora, não. É para satisfazer e cumprir a lei de responsabilidade fiscal, que quem paga é o prefeito. E, por último, vamos ver quanto ao planejamento. Olha, propor lei de diretrizes orçamentária, a LDO, que nós estamos aqui discutindo, né? Que não contenha as metas fiscais na forma da lei, multa de 30% dos vencimentos anuais. Essa multa, se for a cada descumprimento, o prefeito ele pode fazer as contas, porque o que tem aqui de descumprimento daria, às vezes, até para comprar um carro, sem contar as outras punições. Então, está aqui, eu gostaria de pedir ao líder de governo, aos pares da casa, se precisar até suspender a sessão por 5 minutos, mas que depois de ouvido tudo isso, que não coloque a LDO em votação, que peça vista e que o líder de governo chegue ao prefeito e conte tudo que aconteceu, e se ele quiser, ele pode olhar a sessão, né? E se ele quiser assumir, mas não pode dizer que não sabia e que não foi avisado por essa casa de lei. Porque o relatório, não sendo atendido, eu irei fazer,
E dessa vez eu irei ao TCM, ao Ministério Público e à Justiça. É preciso que nós sejamos tratados com mais respeito, sabe? É preciso que quem recebe do município cumpra a sua função, e quem recebeu para fazer LDO vai ter que refazer e fazer dentro da legalidade. É o que eu tinha a dizer. Muito obrigado, senhor presidente. Peço palavras. Com a palavra, líder de governo. Senhor presidente, DO, né, é uma matéria, nós já estamos... Pela ordem. Pela ordem, Casa Grande. Para ceder meu tempo ao vereador Celso, para ter tempo aí para explanar a matéria. Vossa Excelência tem... Não vai ser preciso não, vereador, que vai ser bem objetivo, mas de antemão eu agradeço. Se haver necessidade, eu farei uso. Mas eu entendo que a LDO é uma matéria importante, nós temos que votar ela, até porque nós estamos findando o exercício. Entendo, né, o zelo que o novo vereador Lúcio Batista tem pelas matérias adentradas nesta Casa de Leis, né, e também tem o ponto de vista do governo, tem o meu ponto de vista. Eu quero convocar a bancada para que nós possamos votar essa matéria devido à sua importância. Acredito eu que possíveis correções que a vereadora Lúcia Batista aqui relatou, que se possivelmente ela realmente tiver correta, isso será objeto, né, que poderá ser corrigido a tempo, mas eu tenho o ponto de vista que tudo isso é uma estimativa. É uma estimativa. Então, nós não estamos trabalhando assim com a situação exata. Então, devido a isso... Questão de ordem, senhor presidente. Questão de ordem, vereadora Lúcia. Questão de ordem. Senhor presidente, não pode são distorcida. Isso aqui não é estimativa. Eu estou falando de dados que está no balanço de 2013 para ser aprovado aqui, a arrecadação, e do balanço de 2014. Então, senhor presidente, eu entendo que nós possamos votar essa matéria tranquilamente, que se porventura eu vou estar também, né, como a vereadora Lúcia Batista, é uma vereadora zelosa pelas matérias que entram nesta Casa de Lei, bem como todos os pares desta casa. Nós iremos estar votando, vereadora, e vou estar, com certeza, trabalhando em cima dessas informações amanhã, porque acredito eu também, eu não acredito, e tenho que acreditar, né, no governo, que ele não está errado. Erros são possíveis? São, acho que em qualquer situação, erros são possíveis, são passíveis de erro. Mas eu não acredito que tenha tanto erro, igual a Vossa Excelência, né, acabou de relatar. Mas se porventura esses erros eles realmente estiverem, podem ter certeza que nós estaremos corrigindo a tempo ainda para que nós votamos a matéria na segunda votação, na sua redação final, de forma totalmente correta. E por isso eu peço aos pares da casa que votem, devido à importância que nós temos dessa matéria. Obrigado, senhor presidente. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, da vereadora Lúcia. Senhor presidente, eu quero que registre nos anais, que eu quero a cópia também. Eu gostaria que ficasse aí registrado, porque eu quero a cópia que eu vou entrar com a denúncia no TCM, que a orientação é que vote, que equívoco existe em dados de arrecadação já passada, de contas julgadas no TCM, né? E que a orientação é que se aprove uma LDO, né, com dados que não têm consistência e que irá a consertar ao longo. Eu nunca, é a coisa mais esdrúxula que eu já ouvi na minha vida. Orientar uma casa de lei, aprovar uma LDO, que é a peça fundamental da administração, veja só, e que vai ser consertado durante a segunda votação e a terceira votação. Pela ordem, senhor presidente. Então não resta outra alternativa que eu estou dizendo. Não vai dizer, consertar depois de aprovado, aí não precisa mais não. Não precisa. Pela ordem, eu quero que registre que a LDO... Pela ordem do líder do governo. Senhor presidente, isso tudo são prerrogativas que a casa tem. Eu não estou induzindo. Então nós precisamos de primeira votação, segunda votação, redação final. E dentro deste trâmite, nós temos essa prerrogativa de possíveis erros que porventura tiver, corrigir. Então, eu quero aqui discordar com a vereadora. Acho que ela foi muito enfática quando ela se posiciona assim. Eu não vejo necessidade para isso.
Até porque nós estamos aqui para trabalhar na parceria. Ninguém tem aqui a intenção de induzir, ou de ferrar, ou de prejudicar ninguém. Esse é o papel dessa casa. E acredito eu que o trâmite ele é correto, ele é perfeito. Então por isso que eu estou falando que nós podemos votar, que eu não acredito que o governo tenha cometido tantos erros igual aqui foi relatado, mas que se porventura estiver em erro, ele será corrigido dentro de todas as prerrogativas que a casa permite. Nada de errado nisso. Isso já foi feito. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, para você concluir, nobre vereador Lido. Só concluindo, senhor presidente. Isso é um trâmite que sempre foi feito nessa casa e vejo com a maior naturalidade, a maior normalidade, alguma matéria que porventura realmente se detectar e confirmar algum erro, ele ser corrigido. Isso é legal. Agora entendo eu que não pode, se porventura realmente ficar detectado algum erro, alguma correção que tenha que ser feita e não fizer, aí sim, nós não poderíamos nos comportar dessa forma. Mas como a casa permite, é um trâmite legal e normal, eu não vejo nenhuma aberração, não vejo nenhum assustamento, conforme a nobre vereadora Lúcia Batista colocou. Até porque nós estamos falando que vamos estar atentos para poder ver se existem realmente esses possíveis erros. E se tiver, a casa permite que nós corrigimos eles. Muito obrigado, senhor. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, vereador Batoré. Depois vou dar pela ordem, vereadora Lúcia, e vou colocar em votação. Senhor presidente, nobre colega Lúcia, a senhora falou muito em cassação aí. Os caçadores viraram presa. Aqui. Só isso. Pela ordem, vereadora Lúcia. Senhor presidente, eu entendo que um assunto tão interessante, a LDO, que está discutindo em uma sessão, dizer que já vai encerrar para votação. Agora, o que eu quero dizer é o seguinte, veja só, eu gostaria de perguntar ao líder de governo se ele conferiu os dados da LDO. Eu gostaria de perguntar se ele conferiu os dados, as receitas, sabe, as dívidas, sabe, se ele, porque eu estou falando o que eu conferi, eu estou falando o que eu estou, desde o mês de agosto, analisando. E outra coisa também, eu gostaria de perguntar ao presidente, ao procurador, o projeto depois que entra aqui, ele pode ser corrigido amanhã, sim, amanhã e depois? E o devido processo legal, através de emenda, né? Ele volta a votação tudo novamente. O devido processo legal é assim. Aqui não é lugar que você vê algo, amanhã passa a borracha e conserta. Essa conversa não... Pela ordem, senhor presidente. Nobre vereadora, LDO é Lei de Diretrizes Orçamentárias. Ela faz a diretriz do orçamento. Ela não espelha a realidade do orçamento. A lei de diretriz orçamentária, ela prevê o que se vai gastar, do que o governo vai gastar durante os 4 anos. Questão de ordem. Estou com a palavra ainda. Aí o governo, quando pega o balanço espelha a realidade da administração. E a LDO, ela vem prever o que vai gastar ao longo do período. Então, é uma estimativa de gasto. Então, ela não tem a obrigatoriedade de bater com o balanço. Então, quando colocou aqui, está prevendo um orçamento e o balanço é a realidade. Então, eu entendo isso daí, eu entendo e digo para a senhora, que a senhora, quando diz que tem que ser bater o LDO, bater com o balanço, não é o que é a realidade. A realidade, a lei, ela prevê, ela é feita com previsão anterior à realidade do balanço. Então, por isso, nós estamos discutindo, e eu entendo que eu estou pondo em votação, não suprindo o trabalho. A senhora manifestou, os outros manifestaram, eu estou colocando em discussão e vocês deu a oportunidade de discutirem. Então, o presidente não falou aqui, não tirou o direito de ninguém de discutir e dar a sua opinião. Tanto que a senhora teve vários tempos cedidos de outros nobres colocar para que a senhora pudesse defender a sua tese. Pela ordem, nobre vereador Celso. Senhor presidente, eu acho que é só para poder continuar discordando da vereadora Lúcia,
Quantas e quantas vezes que nesta casa já foi pedido vista, e isso é regimental. Em redação final, fazer correções, né, de possíveis erros. E nesse não é diferente. Por que nesse é diferente? Eu não estou entendendo a vereadora. Porque todas as outras leis que nós votamos aqui também, elas são leis sérias também, responsáveis. Então entendo eu que a mesma prerrogativa que outras matérias têm nessa casa de lei, a LDO não é diferente. Então por isso que eu estou falando, senhor presidente, que vejo com a maior naturalidade nós estamos votando, e se possivelmente ficar confirmado, né, possíveis erros conforme foi relatado, nós temos a prerrogativa de fazer essas correções para que nós possamos, aí sim, não votar algo que possa realmente se confirmar errado e votar errado. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem da vereadora Lúcia. Senhor presidente, olha, eu ouvi, mais uma vez eu estou... Quer dizer que a redação final pode mudar o que está aqui no projeto? Senhor presidente, olha o equívoco que o senhor cometeu. Eu só projeto a LDO de 2016, 17 e 18. Olha, o de 2014 fechou, tem que ser a arrecadação que está no balanço. O de 2013 tem que estar no balanço que está aqui para ser aprovado. Eu estou dizendo dos dados que não confere, dos balanços que já foram fechados. Vocês não me entenderam, senhor presidente. O senhor pode planejar o 2016, o 2015, até pode ainda estar, né, no planejamento, o 2017, 2018, mas o 14 o balanço foi fechado, a prefeitura tem o balanço que mandou para o TCM, esses dados de 2014 têm que estar aqui no ano de 2014. Aqui inventaram dados, senhor presidente. O de 2013 está aqui num balanço para ser analisado. Os anos anteriores, não. Não, vereador, porque é só que ele planejou e continuou planejando. E o orçamento que prevê a realidade. Não necessariamente isso. Em votação, o projeto de lei 67... Pode, senhor presidente. Iniciar. Pela ordem, senhor presidente. Em votação, depois eu estou pela ordem, senhor. Pela ordem, senhor presidente. Questão de ordem, senhor presidente. Questão de ordem, senhor presidente. Está enchendo ainda. Quem não votou? Eu não vou votar, não. Eu não voto. Falta Batoré. Falta só o Batoré. Não, eu não voto, eu estou na presidência. Não, só falta eu e eu não voto, eu estou na presidência. 10, 5, 4 não. Aprovado. Pela ordem da vereadora Lúcia. Muito obrigado, senhor presidente. Eu queria, pela ordem, para dizer que o senhor era obrigado a ouvir, eu estou discutindo a LDO. Arbitrariedade de colocar em votação antes até do pedido de vista. Vocês são maioria. Vocês são maioria. O respeito tem que ter aqui. Aqui tem que ter respeito. Aqui é o parlamento, senhor presidente. Aqui é o parlamento. É vergonha, eu quero dizer. A Câmara de Rio Verde abriu uma vez para discutir uma LDO, ainda não deixou nem ser discutido, antes de terminar e cortar. Se fosse discutir a sucessão da presidência aqui do governo de Rio Verde, estaria discutindo até agora. Mas matéria de interesse... Não, senhor presidente, faltou respeito, faltou respeito. Eu sento aqui, fico por 3, 4 horas ouvindo discussão aqui de partido, quem é aliado, quem não é, quem vai crescer.
matérias que não tem nada a ver. E nós discutimos uma vez uma LDO, e acontecer isso? Nobre vereadora, a senhora, me desculpe mais uma vez, a senhora não pode dizer falta de respeito. A senhora tem todo o tempo, tem a colaboração dos seus pares, e a senhora dizer isso é uma incoerência muito grande de Vossa Excelência. Vossa Excelência tem a liberdade de pronunciar tudo que a senhora tem. A senhora aqui usa o seu trabalho, tem toda a liberdade, ninguém tolhe as suas opiniões. E a senhora também tem que respeitar a votação, a opinião da maioria. E a senhora jamais deixou de ter a sua opinião formada aqui dentro, até pelos seus pares que te respeitam e cedem. Aí a senhora, muitas vezes, acha que nós faltamos com respeito. A senhora que, às vezes, cede na maneira de a senhora dizer, e eu respeito muito Vossa Excelência, mas Vossa Excelência acha que, às vezes, é dona da verdade. E não é bem assim. Eu acho que nós estamos aqui no processo democrático, a senhora usa muito bem a sua opinião democrática, a senhora tem o seu direito como parlamentar, mas nós também temos nossa opinião. É isso que eu peço a senhora, com toda a educação e respeito que eu tenho por Vossa Excelência, a senhora só acha que isso tem que prevalecer a sua vontade. É isso. Pela ordem. A emenda orçamentária. Pela ordem, nobre colega, você pode, depois eu quero convocar que você assuma o seu lugar novamente. Só para perguntar à nova vereadora Lúcia, eu estava ausente, mas se eu não estiver enganado, ela falou 15 minutos. Acho que foi os 5 de direito dela e mais 2 parlamentares que cedeu o tempo para ela. Então foi 3, né? Ela expôs bem a sua posição ao projeto e a democracia, vereador. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, a vereadora Lúcia convoca o presidente para que assuma o seu lugar. Pela ordem, presidente. Pela ordem, vereadora Lúcia. Senhor presidente, eu estava aguardando, eu gostaria que o painel lá fosse... Peraí. Senhor presidente, interessante, até o tempo que os outros cedem aqui, para mim é cronometrado. Não está no regimento? Todos Eles não poderiam ter cedido o tempo para mim? Agora, quando eu disse, eu quis apenas, quando foi dito pelo presidente, né, que a LDO era só planejamento. É isso que eu quis dizer, não era não. Eu estava discutindo justamente os dados dos balanços que já foram prestados conta e que não batia com o que estava aqui na LDO de 2016. É isso que eu estava querendo. E eu acho que aqui não é lugar de opinião. Eu aqui primo pelo princípio da legalidade. Da legalidade. Né? Tudo que eu disse aqui são comparando leis. Nem opinião, nem vontade minha, não. E sinto muito, eu que peço desculpa. Se eu sou chata, vou continuar chata. Só informar a vereadora que eu disse que Vossa Excelência teve o prazo de 20 minutos para explanar a posição de Vossa Excelência. E cronometrado aqui, todos são, vereador. O tempo é igual para todos. Eu fiz questão, na nossa gestão minha, da vereadora Náudia, do Luciano e do Iturival, de pôr esse tempo, pôr o microfone de corte automático, para ficar igualitário para todo mundo, para a situação, para a oposição. Porque tinha vez que tinha muitas pessoas ligadas ao prefeito que eu deixava Vossa Excelência falar demais. E tinha certo tempo que Vossa Excelência falava que eu não deixava Vossa Excelência falar pouco. Então, acho que agora ficou igual para todo mundo. Todo mundo tem o tempo igual. Deu o tempo certo, é cortado. Pela ordem. Pela vereadora Maria José. Senhor presidente, cumprimentar a mesa, os nobres colegas que nos honram aqui hoje com a presença. E a meio essa discussão toda, senhor presidente, queria que constasse em ata a presença do vereador licenciado lá de Aparecida do Rio Doce, o Gadiô, com seu amigo Wilton, que hoje está nos visitando. Então, que eles sejam bem-vindos aqui no nosso meio. Muito obrigado, senhor presidente. Pedir à secretária Marivânia que conste em ata a presença do
vereador de Aparecido do Rio Doce, que muito nos honra com a presença aqui na nossa sessão. Solicito ao secretário da mesa, vereador Eleci Casagrande, faça a leitura da emenda de autoria do vereador Idelson Mendes. Emenda número 12 do vereador Idelson Mendes, futuro presidente do PMN. Título incluído no cartório, ação, acréscimo de previsão orçamentária, valor R$30 mil. Tipo modificativa, saldo inicial 2 milhões, com mais 20, 1.710.000. Emenda número 12 do vereador Idelson Mendes. Vou falar, pedir para os vereadores a compreensão para que votamos as emendas todas em bloco, igual votamos ontem, para não ter que votar uma a uma, se todos concordarem. Acho que tem emenda só do vereador Idelson, só do vereador Idelson que fez aqui 20 emendas. Então vamos lá. Em votação, vai ser do modo tradicional. Em votação, as emendas do vereador Idelson. Emenda orçamentária 13, 14, 15. Em votação, os vereadores que concordaram permaneçam em comissão, os contrários manifestam colocando-se de pé. Aprovado por unanimidade. Solicito ao secretário da mesa, vereador Casagrande, que faça a leitura do projeto de lei 81/2015, segunda discussão e votação. Pela ordem. Pela ordem, vereador Celso. Senhor presidente, faça uma propositura que as matérias em segunda discussão e votação seja dispensada a leitura. Há uma propositura do vereador Celso que pede dispensa da leitura das matérias de segunda votação. Em votação, os vereadores concordaram permaneçam como estão, os contrários manifestam colocando-se de pé. Aprovado por unanimidade. Em votação, projeto de lei 81/2015. Estão aptos a votar os nobres vereadores. Vai, Casagrande. Não liberou, não? Está liberado. Então vai, votação normal. Devagarzinho nós chegamos lá. Em votação, projeto de lei 81. Em votação, os vereadores concordaram permaneçam como são, os contrários manifestam colocando de pé. Aprovado por unanimidade. Pela ordem. Em segunda votação, projeto de decreto legislativo. Pela ordem, vereador Casagrande. Senhor presidente, só para cumprimentar o secretário de Articulação Política, Cairo, que vem acompanhando a sessão durante a semana aí, e cumprimentar pelo trabalho que tem feito junto à Prefeitura, um secretário prestativo que tem colaborado lá com todos os vereadores, não só da base, mas também da oposição, atendendo lá todos com bastante entusiasmo. E parabenizar pelo trabalho. Em votação, projeto de decreto legislativo 11/2015. Em segunda votação, pode votar, por favor, os vereadores estão liberados da votação. Leilton. Pronto. Só do Leilton, votou? Aprovado por unanimidade. Pela ordem, presidente. Pela ordem, vereador Zé Antônio. Senhor presidente, vendo o senhor nobre colega Casagrande falar aí, lembrei de uma passagem da nobre colega Lúcia. Ela dizia, quando ela ia na prefeitura, o povo não podia falar com ela, saiu todo mundo correndo. Que está acontecendo comigo, tá do mesmo jeito agora, viu, nobre colega? Falou comigo, está na rua. Então, ó, daqui uns dias começa a senhora também, viu? É só isso. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, vereador Celso. Eu não entendi bem se o nosso colega vereador falou que se falar com ele está dispensado, está corrido, alguma coisa assim, mas não é bem isso não, porque Vossa Excelência é lá de dentro, vereador. Vossa Excelência deu uma
rebelada aí, mas Vossa Excelência é lá de dentro da casa do prefeito, o melhor prefeito, né, do estado de Goiás, doutor Juraci, Renato Abreu, Débora, Lívia. Pode ter certeza, vereador, que Vossa Excelência é do coração do prefeito Juraci. Vossa Excelência foi dos 2%, do DEM. Pela ordem. Pela ordem, vereador Casa Grande. E pelo de Vossa Excelência hoje, o vereador Celso, do vereador Torival, logo o vereador Batoré está voltando aí para os braços do prefeito Juraci. Porque eu vi lá hoje o empenho de vocês e o prefeito até encheu o olho d'água lá quando falou do Batoré que questão de ordem, senhor presidente. Dos 2%. Questão de ordem, vereadora Lúcia. Senhor presidente, a pressa acabou? Eu estou observando o tempo que se gasta, porque não podia discutir, né? Então eu vou fazer o seguinte, então, agora para frente vamos cumprir o regimento à risca. Em votação, em segunda votação e discussão, projeto de decreto legislativo 12/2015, a palavra está franqueada. Não havendo em votação. Aprovado por unanimidade. Acabou? Pela ordem, presidente. Pela ordem, vereador Casa Grande. Alguém viu o vereador Luiz por aí? Que ele chegou na sessão, desapareceu? O que aconteceu? Estou preocupado com o vereador Luiz. Alguém tem notícia dele aí? Não havendo mais, agradeço a presença dos senhores e senhoras vereadoras, público presente, internautas, e convoco para a próxima sessão ordinária do dia 26 de novembro de 2015, às 19 horas, no Palácio Iturival Nascimento Júnior. Declaro encerrada a presente sessão.